Olá, bem-vindo ao nono episódio sobre superpoderes da inteligência artificial. Nessa série, estamos mostrando de forma prática as inúmeras capacidades da IA e tudo o que ela pode fazer pelos seus processos de negócio. Esse conteúdo é da autoria da eProcess, uma consultoria que atua realizando o redesenho e automação com base numa abordagem de transformação digital orientada a processos. A eProcess tem como especialidade as tecnologias que implementam as capacidades do trabalhador digital e possui no seu portfólio os melhores players do mercado para entregar essas tecnologias aos nossos clientes. A nossa série de superpoderes da IA nasceu a partir do lançamento do jogo de 52 cartas da eProcess, que foi desenvolvido para auxiliar as organizações de forma lúdica a entender tudo o que a IA pode fazer e onde suas habilidades podem ser aplicadas. As cartas são divididas em 16 categorias, que representam conjuntos de capacidades em que ela pode atuar, e cada categoria possui 2 ou mais poderes, que são aplicações reais de tarefas em que ela pode executar. No verso de cada carta, temos exemplos reais de cada poder, que ajudam a tangibilizar casos práticos de aplicação. A nona categoria da IA é a mineração, que é a habilidade da inteligência artificial de aplicar ciência de dados a grandes volumes de informação, minerando e gerando insights. Nesse vídeo, vamos demonstrar a utilização do superpoder de minerar processos, descobrindo e analisando o processo de negócio a partir de dados extraídos do sistema. Existem muitos casos em que as organizações despendem dezenas ou centenas de horas para tentar estruturar uma visão do fluxo de trabalho de um processo de negócio. Na maior parte das vezes, eles são concebidos a partir de entrevistas com as pessoas que executam essas atividades. Mesmo com todo o esforço para coletar informações e medir o desempenho das atividades, para entender como elas contribuem para os resultados do processo, como quanto tempo cada tarefa leva para ser executada, identificar dependências, regras e controles de fluxo, ainda assim é virtualmente impossível descrever com precisão todos os caminhos possíveis e todas as ações que podem acontecer em um determinado processo. A mineração de processos é um grande aliado nessa descoberta. A partir dos dados coletados pelas ações dos diversos participantes do processo nos sistemas de informação usados para registrar o andamento do processo, a inteligência artificial e a ciência de dados são aplicados, mapeando automaticamente todos os caminhos identificados, analisando e cruzando as informações de recursos, executores, tempo e outros dados utilizados nos processos, gerando insights ricos que apontam onde estão os gargalos e problemas do processo. Isso viabiliza uma transformação profunda através da correção dos problemas do processo na raiz. Nesse caso, apresentamos a mineração aplicada aos dados coletados em um processo de compras corporativas, que vai da entrada do pedido ao pagamento do fornecedor. Os dados coletados a partir de 3 módulos diferentes do ERP da empresa são analisados e a ferramenta de mineração automaticamente cria uma visão estruturada do processo, as suas principais atividades, mas também da cobertura de diversos casos de exceção. Aqui podemos ver informações relevantes, como a quantidade e a frequência de cada uma das atividades, e podemos comparar com a conformidade do modelo de referência. Ao carregar um modelo de referência de como o processo deveria ser executado, nós podemos identificar quantas atividades foram executadas que não estão previstas e o número de casos que estão aderentes. Além disso, a gente pode ver a variação dos processos aderentes e não aderentes em termos de custo e de tempo. A ferramenta permite analisar em maior detalhe todas as atividades que foram realizadas através dos logs e que não estavam mapeadas no modelo de referência, o que permite ver que esse processo tem muitas não conformidades decorrentes da execução da tarefa de registrar nota fiscal. Provavelmente, essa atividade não está sendo feita corretamente, e por conta disso, outras atividades de ajuste e correção estão tendo que ser feitas.
Na análise desse processo, a gente também pode avaliar os gargalos e o impacto na duração do processo. Aqui nós notamos que a atividade de aprovar pedido até registrar entrada tem 71 dias, 36 dias para receber o material, e entre receber o material e registrar a nota fiscal são mais 40 dias. Também podemos analisar o custo de execução das atividades. A ferramenta nos indica quais são as atividades mais caras, e aqui podemos ver novamente que a atividade de registrar a nota fiscal é a atividade mais cara nesse processo. E além disso, as demais atividades não previstas que estão sendo realizadas para a correção também são um custo adicional realizado no processo. Assim, a atividade de registrar nota fiscal é a atividade mais cara, juntamente com as tarefas corretivas decorrentes dos erros do cadastro da nota. E também podemos analisar o retrabalho, ou seja, quais são as atividades que estão gerando um trabalho adicional ou repetição. A atividade de liberar nota fiscal, por exemplo, está sendo realizada em média 2 vezes para cada processo. Um outro benefício da mineração pode ser simular o comportamento do processo, verificando como o processo se comportaria no caso de alteração em algum parâmetro, como, por exemplo, se nós adicionarmos ou reduzirmos o número de pessoas ou se nós automatizarmos uma atividade do processo. Aqui, nós vamos simular como a atividade de registro de nota fiscal se comporta caso a gente adote um robô para automatizar essa atividade. Essa é uma atividade que apresenta um FTE bastante elevado e bastante características de robotização. Por isso, nós podemos simular como seria o comportamento dela se 95% das vezes fosse executada automaticamente. Aqui também, a gente pode reduzir sensivelmente o número de vezes que as atividades corretivas vão acontecer, já que a ideia nesse processo é que com a automatização a gente tenha menos erros de digitação. Ao executar a simulação, o sistema utiliza todos os parâmetros naturais obtidos pelo próprio processo para simular o mais realisticamente possível a execução desse processo, permitindo comparar como vai ser o desempenho do processo A, que é o processo atual, com o processo B, que seria o processo com a implementação da melhoria. E aí, percebeu o poder de utilizar inteligência artificial e ciência de dados combinada com a transformação de processos para tirar insights valiosíssimos e tomar as decisões certas na hora de transformar os processos de negócio da sua empresa? Se você quer se preparar para conduzir a jornada de inteligência artificial dentro da sua organização, saiba que a eProcess tem inúmeras maneiras de apoiar nessa experiência. Através do curso Jornada de AI, único no mercado brasileiro, preparamos as áreas de negócio e apresentamos os principais conceitos e aplicações de inteligência artificial, ensinando como utilizar a nossa metodologia de descoberta e implantação dos primeiros projetos de inteligência artificial na empresa. Mas se você deseja o apoio da eProcess para conduzir a sua empresa na descoberta das melhores oportunidades, conheça a Garagem IA de Hiperautomação. Em um workshop dinâmico, mapeamos os principais desafios da sua empresa a serem trabalhados com o uso de inteligência artificial e conduzimos através de jogos lúdicos que usam as nossas 52 cartas de superpoderes da IA ao longo de um dia de atividades lúdicas, num processo de descoberta de oportunidades com a participação das áreas de negócio. Por fim, se você deseja uma experiência completa, de ponta a ponta, na adoção dos primeiros projetos de inteligência artificial, o nosso pacote de adoção leva o conhecimento para as áreas de negócio e conduz o processo de descoberta das primeiras oportunidades, provisiona créditos para os primeiros projetos e implementa o primeiro projeto piloto. Convido você a acompanhar no nosso blog os conteúdos relevantes que publicamos sobre redesenho e transformação de processos. Espero vocês no próximo episódio.